Oi, 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 gente! Tudo bem? Vamos lá, vamos começar a live. E é um bate-papo. Oi, Vera! Oi, Tainá! Tô esperando o Rafa entrar, vamos esperar o pessoal entrar. A ideia é que a gente bata um mega papo sobre educação financeira. Como é que a gente lida com educação financeira? Como é que a gente pensa no dinheiro? Quais são as estratégias? O que a gente tem que olhar? O que não tem que olhar? E eu vou contar um pouquinho do como foi a minha história de uma pessoa que não conhecia, achava que conhecia. E graças a Deus eu conheci o Rafa. E quando a gente consegue ter a percepção e tem um mentor orientando, o quanto exponencialmente a gente começa a ficar performando melhor. Então, gente, essa é a ideia. Façam muitas perguntas. Ei, Alfredo, vizinho lindo. Gente, sigam o Alfredo, ele é maravilhoso em vendas. Alfredo Soares aqui com a gente. Super obrigada. Rafa, dá um oi pra mim, me chama se você entrou, pra gente começar a trazer todos os insights, inputs aqui sobre educação financeira. Tá bom? Vou baixar a musiquinha aqui pra gente começar. Vamos lá, vou pegar o Rafa por aqui. Ei, Guiné! Nossa, gente, só gente maravilhosa nessa live. Que delícia todo mundo junto aqui. Mandem as perguntas. O que vocês querem saber de educação financeira? O que vocês têm curiosidade? Rafa já tá por aqui, já me vi dando oizinho. O que vocês têm curiosidade de saber? Qual a maior dificuldade de vocês quando se trata a educação financeira, prosperar, a fazer uma organização com o dinheiro de vocês, tá? Eu vou procurar o Rafa por aqui. Rafa já tá. E aí a gente começa a bater papo. Boa noite, pessoal. Super, super bem-vindos. E, Rafa, te mandei o convite. Estamos aguardando aí você entrar. Recebeu? Me dá um oizinho. Você deve estar conectando para a gente poder começar. E contando um pouquinho da minha história, gente, enquanto tá aguardando o Rafa a entrar por aqui, e contando um pouquinho de como eu conheci o Rafa. Peraí que eu vou chamar ele de novo. Como é que eu conheci o Rafa? Eu estava num curso sobre educação financeira e o Rafa deu uma palestra e o Rafa era o mentor, inclusive, dessa empresa, que era uma das maiores empresas, né, que traziam educação financeira para o Brasil. E papo vai, papo vem. Quando eu comecei a aprofundar um pouquinho do que eu conhecia sobre investimento, sobre educação financeira, sobre não delargar o meu dinheiro para alguém cuidar, mas ter consciência de como fazer os melhores investimentos, eu consegui. Eu comecei a ter um pouquinho mais de gosto. Eu comecei a ver que eu estava fazendo muita coisa errada e que eu estava em investimentos que não me dariam tanto lucro. Eu estava indo por caminhos. Quando você não conhece, você vai por caminhos que podem te levar para insucesso. E aí é muito legal, porque nesse momento eu conheci o Rafa, a gente começou a conversar muito e ele me contou sobre o trabalho que ele faz de orientação financeira. Gente, eu tô chamando, eu não sei o que tá acontecendo. Eu chamei de novo, não foi. Vou tentar aqui. Vamos lá, chamar o Rafa mais uma vez. E aí, contando até a gente conseguir fazer essa conexão aqui, agora foi. Agora, Rafa, bem-vindo! Eu mandei a solicitação para você várias vezes, acho que não viu. Foi. Tava conectando, para mim tava aparecendo, conectando, não ia. Mas agora foi, você tá aqui. Mega, mega, mega bem-vindo, Rafa. Eu tava contando um pouquinho de como a gente se conheceu e como foi maravilhoso ter te conhecido, porque o que eu tava comentando antes é que a falta de conhecimento, muitos coraçõezinhos, e assim, de verdade, eu já te indiquei para várias pessoas e eu realmente só indico aquilo que eu amo de coração, que faz realmente diferença na minha vida. E a minha falta de conhecimento sobre educação financeira era impressionante, porque eu achava que eu entendia um pouco, né? Quando você começa a entender um pouquinho, você acha que você sabe alguma coisa. E quando a gente começou a conversar, que você começou a fazer o trabalho comigo e começou a me dar uma orientação melhor de como eu, primeiro olhar o que eu tinha, o dinheiro, as minhas metas. E eu acho que dia após dia, todas as vezes que a gente foi fazendo a mentoria, eu levei alguns tapas, né? Aqueles pá na cara, do tipo, menina, como assim você quer essa estratégia e você não pensou isso?
o quanto eu comecei a realmente entender sobre o que eu queria e o que eu queria, o como estava conectado com as minhas estratégias financeiras. E o como realmente eu não entendia de nada e como eu delarguei na mão de pessoas que, de repente, só estão pensando em colocar seu dinheiro em alguma coisa que é melhor para ela, não para a sua estratégia. E o quanto isso me ajudou. Então, eu queria, Rafa, a ideia, assim, tem várias pessoas que eu trabalhei junto de Oracle, tem amigos de Zendesk, tem N pessoas convidadas que eu amo aqui de paixão. E eu te trouxe aqui para você contar um pouco da sua experiência, de como começar a pensar em educação financeira, quais são os primeiros caminhos, né? Porque eu acho que você é a melhor pessoa para falar. Eu sou o resultado comprovado que deu certo. Ah, legal. Então, assim, para falar, vou responder de uma forma assim, bem de como aconteceu comigo os primeiros caminhos, né? Assim, os primeiros passos do caminho que você falou. Foi exatamente o que aconteceu quando eu comecei com os investimentos. Então, eu sempre falo isso até para as pessoas entenderem por que eu falo de investimentos hoje, por que eu lido, né, com isso. E aí, os primeiros passos. Assim, levando para como que foram os meus primeiros passos. Eu comecei a trabalhar como office boy aos 16 anos de idade, né? Fui chegando ali perto e eu tive sorte de trabalhar num fundo de pensão que se falava muito de investimentos. Quando foi chegando perto dos 18 ali, eu pensei, poxa, como é que eu vou ter o meu carro, né? Porque hoje não é tão obrigação para as pessoas, mas naquela época, há 30 anos atrás, era assim, pô, ter um carro era uma coisa. Você tinha que ter seu carro, né? Só que, pô, tinha um salário ali com 18 anos de assistente administrativo, alguma coisa assim. E aí eu falei assim, bom, eu tenho que investir. A única forma que eu tenho é de multiplicar o meu dinheiro. Com o meu salário não vai dar, porque eu tenho uma carreira para seguir aqui e vai demorar, eu tenho que me graduar, pós-graduar e tal, etc, 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 né, para você conseguir ter um salário legal. Então, eu peguei meu dinheiro, fui lá no pessoal das finanças lá, perguntei o que eles estavam fazendo, aí fiz meu primeiro investimento, que era uma subscrição de ações do Banco Banespa, e aí já vão duas dicas para as pessoas. Primeiro, você, com os investimentos, você consegue comprar as coisas que você não consegue com o seu salário normal. É uma das coisas importantes ter isso na cabeça, né? Que é para isso que a gente faz investimento. E a outra é o seguinte, você ter uma meta clara e objetiva. Porque investir por investir... vou começar a investir. Não, mas por quê? Cara, sem esse porquê, eu já vi, Mila, as pessoas não engajam, cara. E como eu estava na ânsia, eu falei, se eu não comprar um carro, eu não vou ser ninguém sem um carro aos 18 anos de idade, né? Então, ter esse objetivo bem claro, bem definido, foi o que me colocou no mundo dos investimentos. Então, às vezes, eu vejo que pessoas não estão tão engajadas. Eu, pô, vem cá, o que você ama fazer? Não, eu amo, sei lá, viajar, quando dava para viajar, né? Mas eu quero Ainda ter vai liberdade. voltar. Eu quero ter liberdade, eu quero ter um apartamento com vista legal, eu quero ter liberdade financeira, eu quero poder não trabalhar para quem eu não gosto, né? Enfim, cada um tem um sonho. Então, isso vai te colocar no mundo dos investimentos. E aí deu certo. Eu fiz o meu primeiro investimento, com mais ou menos um ano, eu consegui comprar um carro que eu queria, né? Antes de fazer 19 anos, ali pertinho, eu comprei meu primeiro carro. E só com rendimento de investimento? E com o rendimento dos investimentos, né? Não tive mais nada. Era um salário mínimo, salário assim, bem baixo mesmo. Era, sei lá, hoje devia ser com 18, 19 anos, eu devia ganhar o equivalente a 2, 3 salários mínimos, né? Então, o primeiro passo é esse: você ter vontade, você ter um objetivo. E segundo, você procurar, porque também o primeiro investimento eu procurei as pessoas que conheciam de investimentos na empresa que eu trabalhava. Não comecei do zero, né? E procurei pessoas que eu confiava, que trabalhavam comigo. Então, o conjunto desses fatores fez com que esse investimento desse muito certo e eu que ganhasse o dinheiro para comprar meu carro. Então, eu acho que esses são os primeiros passos. Você tem uma intenção de fazer um investimento, você ter um objetivo claro, procurar as pessoas certas e aí vai entrar num ciclo de outras coisas que a gente tem que fazer. As pessoas acham assim que isso é bem comum. Eu sei que investir é importante. Inclusive, deixa eu dar só 2 recados aqui. O pessoal que ficar no final da live,
Eu vou dar duas coisas bem interessantes. Primeiro, um Amo! investimento que eu fiz hoje na minha carteira. Vou falar qual Aham. investimento que eu fiz hoje, 1º de junho na minha carteira. E o segundo é surpresa para o final. Então, o pessoal ficar Ah, atento aí que me lembra, antes quando estiver acabando, eu vou lembro. falar os 2 investimentos que eu fiz. Eba, O até eu já investimento tô mais. curiosa para saber, para querer fazer também, hein? Eu ia te passar, né? Você como minha pupila, eu vou te passar com certeza. Pode ficar tranquilo. Muito bom, muito bom. E aí e aí eu fiz a minha carreira no mercado financeiro, né? Depois eu fui analista de investimento. Naquela época eu era aquele cara que ficava lá operando no telefone, né? Hoje em dia não existe mais, porque você bota lá no seu home broker, é um pregão eletrônico. Mas depois eu fui analista de investimentos, então eu fiz análise de tudo quanto é tipo de coisa que você imaginar. Aí fiz graduação, fiz pós-graduação na FGV em mercado financeiro, fiz pós-graduação em matemática, entrei no mestrado de economia e depois não quero ser uma vida acadêmica. E fui gestor de fundos aí de mais de 2 bilhões de reais. Dá para o pessoal falar que, poxa, eu realmente trabalhei, a minha obrigação era fazer prospecção de investimentos no mercado financeiro, fazer Uhum. uma coisa que a gente chama que é casamento de ativos e passivos ao longo do tempo, para o fundo em 10, 15, 20, 30 anos, né? Então investimentos para curto, médio e longo prazo. Então, isso, o que as pessoas acham difícil, foi a minha obrigação. A minha profissão me obrigou a entender de investimentos. E, obviamente, que eu fui fazendo investimentos na minha vida pessoal, né? Então, tudo, o apartamento que eu moro, as viagens que eu fiz, os cursos que eu já paguei fora e tal, fui sempre sendo ajudado pelo resultado dos meus investimentos. Então, tinha um objetivo, pegava uma parte do meu salário, investia e, com o resultado, eu ia usufruindo com as coisas que eu sempre desejei. Muito legal. E, e aí, ao longo dessa jornada, eu fui fazendo os meus investimentos para mim mesmo, né? Do que eu aprendia. E sabe, Mila, quem é médico sabe muito disso. Quem tem um médico na família, toda reunião, se você não perde uma oportunidade de pedir uma dica para o cara. Né? Com Não é? certeza. Pô, eu tenho que ir lá, eu tenho que marcar a consulta para pegar uma receita, não dá para você dar a receita para mim e tal, não sei o que Tipo lá. isso. Então, desde a época da faculdade, os meus amigos se juntavam comigo para perguntar de investimentos. Então, a minha vida inteira foi acostumada a lidar com isso. E essas coisas foram crescendo bastante, que há uns 10 anos atrás eu meio que profissionalizei. Eu era gestor de fundo e, inclusive, quando a gente se conheceu, eu ainda trabalhava Uhum. em gestão de fundos de investimentos e, em Uhum. paralelo, eu fazia essas mentorias de investimento para as pessoas, né? Porque por que eu ficava instigado de fazer isso? Cara, porque todo mundo no mercado que te ensina a fazer isso, ele tem a intenção de ganhar comissão, te oferecendo produtos que pagam comissão. O gerente de É. banco tem que bater meta, E aí eu professor da até quero corretora. complementar, Rafa. Aí, gente, quem E entrou aí, agora, deixa eu só fazer dois pedidos. Vou te parar um segundo. Gente, primeiro, para todo mundo que entrou, Tila, Bruno, Val, eu vi que entraram Carol, várias pessoas. Fazendo um resumo do que o Rafa falou aqui, a gente está falando de educação financeira, Tuca, tem várias pessoas que eu falo muito de você e eu falo muito com essas pessoas do que eu aprendi, Rafa. Então, gente, primeiro ponto que o Rafa colocou de educação financeira, por onde começar? Liste seus sonhos. Liste os sonhos que você tem. E cada sonho tem que estar conectado ao investimento que você vai fazer, porque a estratégia muda. E se vocês conhecem, eu tenho certeza que vocês conhecem milhares de pessoas que precisam saber lidar com dinheiro, pega o aviãozinho, que a gente está aqui dedicando esse horário, convida geral, convida o pessoal, porque a ideia aqui é fazer com que, principalmente nesse momento, eu acho que a gente está passando, que é um momento completamente novo, eu posso dizer que, graças ao Rafa, eu tenho meu fundo de segurança. Que se qualquer coisa acontecer, eu estou muito bem por 6 a 12 meses, mas eu aprendi isso com ele. E depois desse meu fundo de segurança, eu tenho as minhas caixinhas de sonho. E uma coisa que ele falou que é muito legal, uma vez ele pergunta para mim, Mila, o que você queria muito? Eu falei, eu quero morar fora do Brasil. Ele falou assim, você tem investimento em dólar lá fora? Eu, hã? Aí ele falou, como você não tem investimento lá fora? Você tem só real se você quer morar fora. E foi eu acho que a primeira grande lição. Não tinha caído a ficha.
E hoje eu posso dizer que, graças a Deus, eu tenho. E aí, no meio dessa pandemia, o dólar está 5, por mais que a minha ação tenha caído, e hoje ela já voltou e eu estou ganhando lá fora, eu estou ganhando em dólar. Então, eu estou ganhando duas Você vê vezes. que toda carteira de investimento ela é balanceada com várias classes de ativos. Obrigatoriamente, em toda carteira de investimento, tem que ter um pouquinho, nem que seja no Brasil, de um fundo cambial ou de investimentos atrelados ao dólar, mas preferencialmente um pouco de investimento fora. Por quê? A gente está fazendo nosso dever de casa para conquistar a independência financeira. Vai que Sim. daqui 10, 15, 20 anos o Brasil, sei lá, o Brasil é sempre uma caixinha de surpresa. É mais fácil você saber o que vai acontecer com o mundo em 10, 15, 20, 30 anos do que com o Brasil. Então tem que ter um pouco de dinheiro fora e você aí veja que nos últimos, vamos supor, que nos últimos 12 meses a bolsa caiu 40% agora. Mas o dólar subiu 40%. Então, meio que balanceou essa perda. Né? Então, e outra, quais são as empresas que primeiro deslancharam depois da crise? As de tecnologia, né? Tecnologia. Aqui na nossa bolsa não tem. Né? Lá fora você vai investir em Google, na Zendesk, no Twitter, no Facebook, na Tesla, na Amazon. Então foram as empresas que primeiro subiram, porque o pessoal está vendo que a tecnologia vai salvar o mundo, porque você faz reuniões de casa presencial, você não vai precisar mais da reunião presencial. Então a tecnologia é fundamental. Então lá fora você consegue ampliar os seus horizontes de investimento, pegar as empresas pontas, né, que vão deslanchar e ainda dolarizar o seu patrimônio, proteger de alguma coisa que possa acontecer no Brasil aqui, que a gente não sabe em 10, 15, 20 anos. Então, faz parte da carteira ter um pouco de investimentos. E aí, só para complementar, que a gente estava nesse assunto, por que eu fui instigado a fazer cada vez mais esse trabalho? Porque eu via meus amigos, meus parentes, meus familiares, me falavam assim, olha aqui a minha carteira de investimentos que eu tenho. Cara, e eu olhava e dava vontade de chorar, sabe? Então, assim... Tipo a minha, né, Rafa? Aquela que eu te mostrei. Pois é, então, assim, em vez das pessoas fazerem... Você quer ter uma ideia, assim? Você sabe muito bem que quando a gente está fazendo um trabalho, eu mostro para você a minha carteira de investimentos, porque é o que eu aprendi nesses mais de 20 anos trabalhando no mercado financeiro. Então, eu jamais venderia para alguém um produto que não está na minha carteira. E aí você pega um assessor, um gerente do banco, e fala assim, você tem esse investimento? Acho que o gerente do banco até tem, porque ele não entende de investimento. Né? Então, o cara tem na carteira dele? Não. Então, ele está sendo obrigado a vender uma coisa que nem ele acredita, porque ele está ganhando uma comissão. E aí, isso que me instigou mesmo. Você perguntou por que eu vim fazer esse tipo de trabalho, porque eu queria... o que eu mais gosto é de pegar o meu conhecimento de mercado financeiro, que com mais de 20 anos, fazendo gestão de bilhões de reais, transformar isso numa linguagem simples, acessível a qualquer pessoa, fazer os investimentos que realmente vão bombar, que vai fazer sua vida financeira realmente ser transformada. Você vê, nossos investimentos estão lá fora, ou aqui mesmo dolarizado, estão nas máximas históricas no meio da crise. Sim. Lá fora então, eu posso dizer que eu estou ganhando em todos os sentidos. Eu estou muito feliz. E aqui o meu não. Ensina isso porque ninguém está ganhando comissão nesse tipo de investimento. Você vê, um ano depois que teve a eleição, a gente ganhou 100% num título do Tesouro Direto, lá no Tesouro IPCA. Sim. Mas é uma coisa que ninguém te ensina, porque ninguém ganha comissão ensinando a fazer investimentos do Tesouro Direto. E aí e ali é uma fonte de ganhos. Inclusive, eu acho que a gente está, de novo, numa época que a gente tem que pegar e comprar um pouquinho mais de Tesouro IPCA. Legal. Na minha opinião. Era isso que eu ia... Legal. Então, eu ia te perguntar algumas coisinhas. Gente, se vocês quiserem saber alguma curiosidade, tem uma interrogaçãozinha, uma caixinha. Manda as perguntas por ali, eu vou lendo para o Rafa. Fechou? E convidem todos os amiguinhos que querem saber. Quem não... Eu fiz uma pesquisa, Rafa, no meu Instagram uma vez, porque eu adoro trocar muito do que eu aprendo com as pessoas. E eu já falei muito de você muitas vezes. Obrigada por quem já mandou. Tila já mandou. Obrigada todo mundo que está convidando. Vocês estão multiplicando conhecimento não só de vocês, mas dos amigos também. Mas uma vez eu fiz uma pesquisa contando, eu tive até um insight maravilhoso, porque assim... Você já me ensinou isso e eu já li em N outros livros que milagre não existe. Ninguém vai ganhar dinheiro de um dia para o outro. Quem promete isso é mentira. E tem muita gente que entra na bolsa com aquela coisa assim, sabe? Desesperada do tipo, eu vou entrar, vou fazer um day trade, vou ganhar, vou não sei o que lá. E eu ouvi uma vez uma expressão muito legal que é aquele assim...
O cara que está fantasiando, desesperado, mas é o cara que mais deixa dinheiro na bolsa, porque ele entra desesperado. Primeiro que ele não faz todas as contas, né? Quanto que ele está pagando de transação, quanto que saiu o valor final. E na hora que a bolsa cai, que a gente estava conversando disso, quando o Covid estava começando, eu estava voltando dos Estados Unidos. Você falou assim, Mila, na crise de 2008, foi a época, quem esperou, acho que 2, 3 anos, fez 280% ou 800%, eu não lembro quando você me falou. Depois até você me corrige aqui, eu não lembro o número exato. Mas aquilo me fez cair uma ficha, que é aquela coisa, quem dá, sabe, estuda, faz a estratégia e tem paciência, é igual uma colheita, você não vai fazer nada que vai nascer de um dia para o outro, né? Isso é mentira. Então, eu lembro que você me ensinou muito isso, a questão do investimento, ele tem um prazo, tem um médio e longo prazo a ser feito, né? E, obviamente, também algumas coisas que talvez possam te dar mais retorno, tem um certo risco. Você tem estômago para ter o risco, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas coisas. Tá. Eu vou começar pelo final. O estômago para o risco é uma coisa seguinte: o nosso cérebro ele faz de tudo para não assumir risco. Você que trabalha com neurociência, assim, um pouco com vendas e tal, você sabe, e as pessoas aqui também já são mais esclarecidas, a gente sabe que o nosso cérebro ele faz de tudo para economizar energia. E enfrentar um risco é uma coisa que gasta muita energia. Então, inclusive, teve um livro de 4 profissionais que estudam mesmo a neurociência, neurocientistas, que escreveram um livro sobre o dinheiro, né? E ele fala realmente que o ser humano tem muito medo de perder, não assume riscos e tal. Só que é o seguinte, além da gente de ter esse negócio nato de não investir, de não assumir risco, as pessoas elas criam um bicho-papão onde não existe, porque cara, é muito mais fácil você montar uma carteira que vai te dar proteção, que vai te dar segurança, do que você, por exemplo, exercer uma profissão como, por exemplo, médico que tem que cortar alguém, sabe? Então, as pessoas elas criam medo onde não existe. Depois que quando você aprende, você vê que não precisa de ter aquele medo. E outra coisa, assim que eu fiz meu primeiro investimento, que foi um investimento de longo prazo, eu ganhei a grana, lógico que eu mudei muito, assim, eu tropecei muito, né? Que são 30 anos. Esse ano fizeram 30 anos que eu fiz esse meu primeiro investimento. E eu entrei muito no day trade. Uma época eu operava opções, eu operava ações, porque eu queria ganhar logo. Eu ganhei o primeiro e queria ganhar logo. E só que aí eu comecei a andar para trás, sabe? Comecei a andar para trás, aí demorou um tempo para que eu começasse realmente a pegar uma coisa que o Tony Robbins fala que é espelhamento, né? Eu comecei a espelhar os caras de sucesso. Para resumir essa história do longo prazo por curto prazo, eu te digo o seguinte: os investidores que fazem day trade, que eu faço de vez em quando também, você pode selecionar um pouquinho do seu patrimônio para fazer. Mas se você pegar o livro de todos os milionários e bilionários do mundo, todos eles são de investidor de longo prazo. Não tem aquele bilionário que fez dinheiro movimentando na bolsa todo dia, tá? Então, é como se você fosse abrir empresa. Se você fosse abrir uma padaria agora, você tem que botar um capital, quanto tempo você recuperaria esse capital para dar lucro? Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? E aí, para simplificar a conversa, tem um diálogo entre o primeiro e o terceiro homens mais ricos do mundo. O primeiro é o Jeff Bezos, da Amazon, aí pula o Bill Gates, conversando com o terceiro, que é o Warren Buffett, que ele ganhou dinheiro investindo na bolsa, né? E aí o Bezos falou para ele o seguinte: Buffett, o seu método de investimento é muito simples. Por que as pessoas não pegam esse método e assumem ele como prioridade? E o Buffett respondeu: porque as pessoas não aceitam ficar ricas lentamente no longo prazo, sabe? Então você quer ganhar logo, ganhar. E aí, estatística, se você pegar a estatística da BMF, na Bolsa de Mercadorias aqui na B3, ela coincide com as mesmas pesquisas que tem na Bolsa Americana, né? S&P 500, na Nasdaq. Se você pegar o cara que vai fazer trade, vamos supor, de Magazine Luiza, qualquer papel, né? Se você comparar um cara que está fazendo trade o tempo inteiro, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Se você comparar com um cara que comprou e segurou no longo prazo, em 97% dos casos, o cara que comprou e segurou para 4, 5 anos ganhou muito mais do que o cara que está fazendo trade o tempo inteiro, sabe? Entendi. Então, estatisticamente, quem segura os investimentos
ganha muito mais. O Buffett mesmo fala, olha, você tem que entrar no investimento. Como é que eu entro no investimento? Se eu resolver entrar hoje e a bolsa fechar por 5 anos, eu estou tranquilo, Uhum. sabe? E aí também aproveitar uma fala dele, que o pessoal, a gente está em crise, o pessoal fala assim, caramba, não, mas está na crise, a gente não deve investir agora. E aí uma frase do Buffett, né, que fala o seguinte, ele fala o seguinte, eu amo crises, que foram nas crises que eu fiz os meus melhores investimentos que multiplicaram o meu capital. Então, quando está todo mundo morrendo de medo, e aí o preço está lá embaixo, eu estou investindo. Entende? Tem Então, é uma por aí. curva, tem uma Então, curva que mostra que quando assim, é igual aquela coisa da paleta mexicana. Uma vez o Ricardo Amorim contou essa história e foi muito interessante, porque aquilo me marcou demais, né? aham. O ser humano, de novo, Fernando, entrando nessa questão do comportamento do ser humano, e obviamente é um treino para a gente poder aprender, e eu acho que quando você tem estratégia, você fica muito mais focado ao invés de ficar querendo movimentar o dinheiro sem objetivo, sem foco. aham, E ele estava falando que tem as pessoas que começam a investir, né? Então, a paleta nem começou, tem o primeiro, que começou a ganhar muito dinheiro, aí tem o segundo, que começou a prosperar, o terceiro. Aí, quando até o seu vizinho, no auge da paleta, abre uma paleta mexicana, o negócio começa a despencar. E aí é, começa a despencar, tudo que você colocou, você vai falar, meu Deus do céu, e agora? E aí você vai lá desesperado correndo e vende aquilo. Então, primeiro sentou no momento atrasado, e essa curva, por que eu estou trazendo essa história do Amorim? Porque eu lembro que ele linkou isso com o mercado financeiro, que é a mesma coisa que o Buffett está falando, que você fala. Os melhores momentos são os momentos de crise, de baixa, onde as empresas, eu até brinquei, Black Friday, é. mais ou menos para, acho que foi final de março, começo de abril, eu comprei Magazine Luiza a R$ 30. A Magazine bateu 68. Já dobrou. Ah, eu vendi. Não, a Magazine, se eu for estudar tudo que você me ensinou, porque também eu entendi que não é o preço, mas qual empresa eu estou buscando. O que mais que essa empresa está investindo? Né? Uma empresa que está entrando no digital fortemente, está mudando o modelo do varejo. Aham. Então, é muito interessante porque toda vez que começa a sair no jornal, os desesperados da Bolsa que acham que vão ganhar milagrosamente dinheiro de um dia para o outro sem estudar e É. sem ter alguém. Por isso que eu sou muito a favor da gente sempre ter um mentor, e tem N livros. Tem um livro que eu estou lendo que a gente até comentou, que é sobre, chama Salomão, o homem mais rico do mundo. Depois eu mando para todo mundo. Mas um dos princípios antigos, antes de Jesus Cristo, o Salomão fala exatamente. Você comprou? Não, eu tenho ele há muito tempo. Então, gente, tem um princípio nesse livro que ele fala exatamente dessa questão de você ter um mentor, de você fazer com alguém que saiba mais. E não quer dizer que você tem que ser assim para sempre, mas se você não começar com alguém que te oriente, que conheça e te leve para um caminho legal, não vai adiantar, né? Mila, se você pegar, por exemplo, um livro que eu acho fantástico para quem está empreendendo, que é do Carlos Wizard, Desperte o Milionário que há em você, ele Uhum, fala lá que ele já era milionário, mas não tinha dinheiro nenhum. Ele só ficou realmente prosperou, ficou bilionário depois que ele pegou uma pessoa para organizar as finanças dele. E aí, você pediu para me comentar a questão da bolsa quando caiu em 2008, que a gente vai servir como exemplo para agora aqui, né? É, que é o seguinte, quando teve lá na crise de 2008, a bolsa caiu mais ou menos, caiu 50%, que foi mais ou menos o que caiu aqui, né? E aí foi um momento de desespero, um momento de pânico, as pessoas ficaram desesperadas, como agora, né? Agora tudo bem, é uma crise um pouco bem maior, porque ele envolve outras coisas, pessoas estão em casa, reclusam, não pode sair, a renda foi diminuindo drasticamente. Mas, enfim, em 2008, a bolsa caiu mais ou menos 50%. Vamos falar da bolsa americana. Ela caiu 50%. Aí uhum, vamos imaginar o cara que tinha R$ 1 milhão investido, cara, de repente você olha, tem 500 mil, a metade do dinheiro. É uma dor muito grande. Mas vamos supor que esse cara está minimamente instruído, ele não faz novos investimentos, mas também não faz nada. Permanece uhum, lá. Em uhum. 2 anos e meio, a bolsa voltou exatamente o que era antes. Então, ele perdeu 500 mil, 2 anos e meio, voltou a R$ 1 milhão que ele tinha. E isso foi em 2010 e pouquinho mais de 2010, assim, meados do ano.
Quando chegou em 2019, né, ano passado, ele já tinha multiplicado 4,5 vezes o patrimônio dele. Então, veja, em 2008 caiu de 1 milhão para 500 mil, ele não fez nada e chegou em 2019 com 4,5 milhões de reais. Só que entre 1 milhão e os 4,5 milhões, ele passou pelos 500 mil. Agora, você imagina o cara que comprou lá na queda, né? Porque se a bolsa caiu 50%, para ela voltar para o 0 a 0, ela tem que subir 100%. Então, se o cara investiu na crise, só o fato de ter recuperado já deu 100% para ele. Então, esse cara multiplicou 5, 6 vezes o patrimônio dele em menos de 10 anos. Sabe? Então, é disso que a gente está falando. E aí, o que eu falo assim, vamos sair um pouco desse racionalismo, né? Às vezes, quando eu falo muito de finanças, o pessoal fala assim, nossa, mas está tendo uma pandemia, você está falando de dinheiro. Cara, os ricos e milionários, eles estão neste momento, desde quando começou a pandemia, com essa preocupação de cuidar bem do dinheiro, porque com dinheiro bem cuidado, você pode cuidar mais bem de você, da sua família, dos seus pais, dos seus filhos. Você pode deixar o seu filho em casa sem correr riscos, a sua mãe, você. Então, e assim, você pode dinheiro... encontrar oportunidades que você pagaria menos da metade. Eu ouvi uma frase agora sobre a crise também que me marcou. E, assim, essa crise eu tenho tentado pensar com uma cabeça completamente diferente, sabe, Rafa? Principalmente sobre a questão de investimento, que é muito fácil quando você está perdendo. Você falou um negócio muito legal. E eu vou até compartilhar. Eu, nessa Só lembrar crise... para as pessoas que entraram agora, que eu prometi que no final aqui eu vou falar o investimento que eu fiz hoje na minha carteira e vou dar uma outra coisa de presente também. Ó, gente, hot dica. Fica que o Rafa vai contar. Aliás, Manda só pra um gente aviãozinho pra saber... galera. Manda um Exatamente. aviãozinho pra galera aí. Manda o aviãozinho, chama geral para saber qual que é a hot dica do dia. E aí eu queria perguntar para quem está aqui. Quem já investe em mercado financeiro? Gente, coloca um eu aí. E quem não investe, coloca uma carinha triste, coloca um não. Deixa a gente entender quem já está bem, quem começou, quem não começou, quem precisa de orientação. Põe aí. Quem investe eu, uma mãozinha. Quem não investe, manda os comentários aí para a gente ver, tá? E aí, o que eu ia falar que eu estava comentando? Quando começou a crise, eu tô vendo umas carinhas assim, um chateamento. Gente, eu começar, pelo amor de Deus. Chorando. É um chorinho. Não chora. É pra gente... O dinheiro, ele tem que trabalhar pra gente, não a gente ser escravo do dinheiro. Isso é uma coisa que eu aprendi demais e isso mudou minha vida. Porque a partir do momento que você faz o dinheiro render para você, e uma das coisas que você me ensinou com fundo imobiliário, Rafa, tem muita gente chorando precisando de você aqui, viu? Quando a gente se conheceu e eu não entendia nada, e você começou a me apresentar alguns dos ativos, né? E aí eu comecei a conhecer fundo imobiliário, muitas coisas fizeram sentido, mas óbvio, de novo, gente, não é que tem que ser a estratégia de vocês. Cada estratégia tem que ser de acordo com o sonho. Lembra o que o Rafa falou. Mas uma coisa que ficou marcada era todo mês aquilo entrando um dinheiro na minha conta. E eu não tenho imóvel, mas eu tenho um imóvel recebendo aluguel todo mês. Amo, de paixão. Agora, eu tenho um comentário aí, depois vamos comentar. Estou com ódio de fundos imobiliários. Não, então, você está pensando muito. a curto prazo. Vamos comentar. Quero comentar muito isso. Legal. E aí, uma coisa que é muito legal que eu queria trazer, duas coisas, né? Cash is king. Eu ouvi muitas entrevistas de altos empresários falando que nesse momento eles já tinham um cash preparado, que assim, ou caixa de emergência. E outra coisa que eu aprendi, caixa de oportunidade. Porque às vezes você tem o de emergência para te salvar. E os caixas de oportunidade para no meio de uma crise? Quantas vezes na minha vida lá atrás apareceu uma ótima oportunidade de fazer um negócio e meu dinheiro estava todo socado nas ações e eu não conseguia fazer uma nova oportunidade. Por isso que às vezes o pessoal fala assim, cara, a gente tem que ter uma grana no fundo DI, no Tesouro Selic. Fala, pô, mas só rende 3% ao ano. Talvez essa grana vai ser o dinheiro que mais vai render na tua carteira. Porque você vai pegar uma oportunidade na hora que ela aparece. Você vê, o Warren Buffett está com 40% de caixa para pegar as oportunidades. Eu queria estar com 40% de caixa. Eu comecei a tremer de não ter tanto caixa nessa hora de crise, viu, gente? Mas, enfim... Só para não passar aqui, porque alguém comentou que eu estou com ódio dos fundos imobiliários. Vamos comentar isso aqui. Vamos, vai nessa, depois eu falo a outra. Todo investimento é uma relação de risco e retorno. Toda crise aparece oportunidades.
Então, tem muito fundo imobiliário agora que está abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, tem fundo, que inclusive eu vi, por exemplo, os fundos de shopping center foram os que mais caíram, porque o shopping está fechado, não tá gerando renda, não está pagando. E aí o que acontece? O valor de mercado caiu abaixo do valor patrimonial. O fundo tem um valor patrimonial que está lá, analisado, auditado, etc. Uma situação parecida como essa, ela aconteceu antes de 2016, na crise que estava lá do PT, estava uma crise danada, e a gente tinha lá a maior parte dos imobiliários com valor na bolsa abaixo do valor patrimonial. Depois que as coisas começaram a andar, depois do impeachment, em um ano, os fundos imobiliários subiram em média 100%. Sabe? Em um ano. Então, imagine você investir em fundo imobiliário, que é uma coisa super tranquila, que é para longo prazo, que dá aquele yield de 6, 7, 8% ao ano, subir 100%. Então, caíram de preço? Caíram, mas as pessoas não têm que ver a parte ruim. A parte boa está surgindo boas oportunidades. Novas oportunidades. Lógico, nessa crise, a gente vai ver uma coisa diferente no mundo imobiliário? Vai. Porque as empresas vão precisar cada vez menos de área, vai ter muito home office. Mas, por exemplo, shopping center. Eu não vejo o shopping center, que a discussão é a seguinte: as pessoas estão comprando muito online e vão comprar muito online. Vão. Só que no Brasil, inclusive no Nordeste, isso é muito forte. As pessoas, quer dizer, todos os lugares, mas no Nordeste, para mim, eu fui lá visitar, é mais ainda. O shopping center não é igual nos Estados Unidos, que até aqueles outlets abertos vai lá para comprar. A pessoa vai para se divertir. Tem os melhores restaurantes, tem cinema, tem... Cara, o shopping, para aquela mãe que está desesperada com o filho, é o único lugar que ela consegue ir, deixar o filho lá no negócio de criança e na dar recreação. Uma volta por 1 hora, 2 horas. Sabe? Então, o shopping vai voltar. Por mais que a gente compre mais online, os shoppings vão voltar. Então, fiquem de olho nas oportunidades que estão aparecendo agora. Sim. E se a gente olha a curva, é o que você falou, né? Tá muito barato. Vários fundos que, obviamente, você tem que olhar se é uma empresa que vai voltar, né? Qual que é o ramo desse fundo imobiliário, tipo shopping. Eu concordo com você. Gente, se a gente olhar o comportamento, olha só. Eu lembro que quando a China abriu, o shopping que tinha mercado de luxo, as lojas bateram recorde de venda do mês em um dia. Um dia. Tem lugares que estão abrindo... Porque a China tem um dos melhores serviços de entrega de compras online do mundo, né? Então, Sim. Você vê que cara, as pessoas vão querer sair de casa para algum lugar. E por que no Brasil é mais ainda isso? Porque, por exemplo, em Londres, tem lá a Oxford Street, as pessoas vão andar na rua. Mas aqui no Brasil, pela segurança. Você não tem uma rua que você vai se deliciar ali, andar com segurança em qualquer horário, né? Então, o shopping é um lugar seguro que as pessoas vão para se divertir, para ter um restaurante, cinema, teatro, etc. Então, vai voltar. Agora tem que ter paciência. É isso. E isso que a gente estava falando no começo do nosso bate-papo, né? Todo mundo acha que é de um dia para o outro. Nossa, perdi. E aí, qual que era a segunda coisa que eu queria falar? Cash is king. Por quê? Porque na hora que caiu, se eu tivesse com cash da oportunidade, eu comprei uma parte. Onde eu comprei uma parte, eu tô ganhando pra caramba. Aonde eu fui teimosa e falei, ai, não vai cair, deixa ali, porque também, de novo, não é que mesmo a gente fazendo, tem coisas que a gente ainda aprende, erra, e eu anotei todas as minhas lições de casa, meus puxões de orelha. Tem coisas que eu quero ter mais cash para comprar e eu vou esperar e tá tudo bem. E era onde eu queria entrar. Aqui tem coisas que eu não tirei a tempo. Eu fui para aquela estratégia do tipo, deixa, que não é a melhor, mas tudo bem. Só que eu não tô sofrendo porque eu tô grana pra caramba para trás. Eu cheguei a ficar 25% para trás dentro de um patrimônio. Então, assim, ou eu desespero e falo, nossa, perdi, ou eu lembro exatamente da sua frase. Mila, em X anos bateu, em X anos quadriplicou. Então, eu tenho um objetivo final. E nesse objetivo, eu tenho lá o que eu quero todo mês. Isso é uma coisa legal que eu queria te perguntar. Tem uma pergunta de uma pessoa, antes de eu te perguntar isso, Rafa, qual o melhor... Eles já tinham pedido para falar de fundos imobiliários, mas tem uma outra aqui. Qual o melhor título público para comprar atualmente? Legal. Eu acabei falando disso, eu já falei um pouquinho disso aí. Então, tem 2 títulos que eu acho... Isso não era... Há 3 meses atrás não era essa indicação, tá? Então, agora, por conta dessa mudança que teve agora, eu acho que tem 2 títulos que a gente pode ter no Tesouro Direto.
primeiro é o Tesouro Selic para esse objetivo que a gente falou de ter a reserva de segurança e a reserva para você fazer. Como é que é o nome que você utilizou? Reserva de oportunidade. Reserva de oportunidade. Vou até gravar esse nome, que é muito legal. Porque essa questão de você ter lá o Tesouro Selic para render 3% ao ano, você pode pegar uma excelente oportunidade com ele e ser a melhor rentabilidade da sua carteira. Segundo, para o longo prazo, o Tesouro IPCA, há 3, 6 meses atrás, não estava. Estava com a taxa muito pequena. Lembra que a gente vendeu no final do ano, com a puta rentabilidade? Sim, estava nossa. com a taxinha pequena, IPCA mais 2. Agora, voltou a ficar um pouquinho já perto de IPCA mais 4. Essa taxa, na minha opinião, para quem quer fazer uma poupança, né? Poupança no sentido de investir para o longo prazo, é excelente. Agora tem que prestar bastante atenção. O Tesouro Selic, você não tem quedas no seu patrimônio. Esse título, você tem quedas de curto prazo. Ele pode oscilar tanto para cima quanto para baixo. Mas se você olhar daqui a 10 anos, IPCA mais 4 na sua carteira, vai ser um excelente investimento. Mas é muito bom. Você tem ideia? Se você pegar os últimos 10 anos, a Bolsa não pagou nem inflação. Sabe? Esse título está te dando a inflação mais 4. Então, isso capitalizado no longo prazo vai ser muito bom. Então, parte da sua carteira, não toda, mas parte, uns 10%, 15%, você pode comprar aí de Tesouro IPCA, que eu acho, neste momento, uma excelente opção para compor a tua carteira de investimento. Legal. E, Rafa, você falou uma coisa que eu quero falar, inclusive até eu vou trazer esse assunto aqui para todo mundo que tá, porque como eu vi as carinhas só de choro, de desespero, de grito, não invisto, quero investir, socorro. Pelo amor de Jesus Cristo, explica para este povo, porque quando eu ouço amigo meu me perguntando se investe, invisto, e eu conto, né, dessa mentoria que a gente faz, pelo amor de Deus, explica poupança e o que a poupança faz com o dinheiro dessas criaturas valerem menos. Gente, esquece poupança na vida, mata poupança, esquece que um dia existiu, hoje não é legal. Explica para esse povo poupança, pelo amor de Jesus Cristo, para definitivamente vocês pararem de perder dinheiro. Pelo menos, se vocês não começarem a investir na bolsa, pelo menos para de perder o dinheiro de vocês. Porque assim, a poupança não tem nem o que falar, né, cara? É uma coisa ridículo hoje, né? Porque tem a norma do Banco Central, né, que estipula que a poupança ela só rende 70% da Selic, né? Então a Selic até 2016, 17, chegou a 14,5%. Né? Então você tinha ali uma poupança que ainda rendia perto de 9%, 10%, né? Agora, hoje, 3% de Selic, a poupança rende 70% disso. Vamos colocar aí perto de 2%, né, ou até menos. E a gente está com a expectativa, agora no dia 16, acho que é perto do dia 16, vai ter reunião do Copom, que a expectativa é de redução da taxa de juros para 2 e alguma coisa. Né? Cara, a gente vai ver uma poupança rendendo 1% ao ano, 1 e pouquinho por cento ao ano. E aí, se você pegar lá no site do Banco Central, tem a previsão de inflação para os próximos 12 meses, porque para a gente ganhar dinheiro, a gente tem que ganhar acima da inflação. Então, tem alguns relatórios lá do Banco Central que dão uma projeção de inflação de 1,5%, 1,7%. Então, dependendo do relatório, a poupança não dá nem a inflação. Então, você está perdendo, você está desinvestindo. Você não está ganhando da inflação, sabe? Então, não adianta, tem que fugir. E você vê que é uma coisa que o brasileiro, acho que ele está começando a cair a ficha, porque nos últimos 2 meses, mesmo com essa crise, o número de investidores na Bolsa está aumentando, justamente por isso. Vou ajoelhar no chão. Nesse momento, eu vou ajoelhar, porque eu juro por Deus, porque eu ouço de gente me falando que tem o dinheiro na poupança. É só, assim, literalmente, gente, eu tô batendo nesse ponto, porque eu ouço gente demais, Rafa. Muita gente que eu sei que tá aqui, muita gente que me pergunta, fala, eu tô guardando dinheiro, tá na poupança. Gente, vocês não estão guardando dinheiro, vocês estão tendo menos poder de compra. Por quê? Vai render abaixo da inflação. Então, se você compraria um telefone, amanhã você não compra o telefone com o mesmo dinheiro. Vocês entenderam? Não comprem. Então, pelo amor de Deus, vão se orientar, busquem uma mentoria, busquem uma estratégia. Sabe o barato que sai caro? Só colocar por colocar, vocês estão perdendo. Então, às vezes, vocês fazerem um investimento em algo que vai fazer o dinheiro de vocês renderem, é aquela coisa, né? Quanto mais você investe, mais você tem retorno. Se você não investe, você investe de qualquer jeito, como é que você quer ter retorno? Então, combinado, poupança morreu a partir de hoje. Vocês entenderam? Põe um joinha quem entendeu que poupança
faz assim e faz assim para mim. Só para eu entender que a gente explicou direitinho que poupança, a única poupança que é legal é a poupança de sentar na cadeira. Acabou, mais nada. Exatamente. Pois é, Né? então, cara, tá tão simples, sabe? As pessoas falam que não tem tempo e tal. Quando eu comecei a fazer esse negócio, há 30 anos atrás, Mila, você tinha que. Primeiro que eu não tinha renda naquela época para fazer isso, né? Porque era uma coisa de um grupo realmente seleto de pessoas. Só consegui que, como eu trabalhava numa empresa que na época era o quarto ou quinto maior fundo de pensão do Brasil, tinha alguns bilhões já de patrimônio. Então, a empresa tinha um excelente relacionamento com todo o mercado financeiro. Então, por conta disso, eu consegui abrir a conta. Você levava um calhamaço de documentos, tinha que reconhecer firma, autenticar, botava no envelope, entregava aqui em Brasília, né? Que quem não sabe mora aqui em Brasília. Aí a agência mandava para a Bolsa em São Paulo. Com muita sorte, em 15 dias você estava com sua conta aberta. 15 dias. Né? Hoje, se as pessoas saírem aqui da live e fazer uma conta aí online, amanhã de manhã já está com a conta aberta, né? É tudo digital. Então as coisas estão bem simples. Antigamente você precisava de pagar lotes caros, né? Inclusive o próprio Tesouro Direto, ele vem do mercado de títulos públicos que a gente negocia nos fundos bilhões, milhões de reais. Um leilão de título público, ele movimenta 50, 60, 70 milhões de reais. O Tesouro Direto foi uma coisa que foi criada no governo Fernando Henrique, que para ter acesso ao título do Tesouro, a gente tinha que ir no banco comprar o fundo e o fundo que ia lá e comprava o título do Tesouro, porque era muito caro. Então, a gente ficava à mercê dos bancos, a gente só recebia um percentualzinho, né, da receita. Então, foi criado o Tesouro Direto para que qualquer pessoa física tivesse acesso diretamente ao título do Tesouro. Né? Foi uma coisa que foi criada no governo Fernando Henrique. Então, é muito simples, cara. É você dar 3 cliques, você passa para o Tesouro, que já é muito melhor do que a poupança. Então, gente, estratégia melhor que a poupança, tesouro direto. Mas não, pelo amor de Deus, quem não entendeu por que o tesouro direto, vamos estudar, porque não faça nada. Tem que estudar. Eu acho que assim, o seu ganho no mercado financeiro, isso também é uma coisa que eu li no livro do Graham, né, do Benjamin Graham, que é o Investidor Inteligente. O seu retorno no mercado financeiro, ele é proporcional ao empreendedorismo que você faz naquele mercado. Você tem que aprender. Se você pegar e sair comprando aleatoriamente as ações, se você sair, sabe, a probabilidade de dar certo é muito pequena. exatamente. Então, e às vezes as pessoas, com um pouquinho de orientação, faz muito mais simples do que faria com a ajuda sozinha e tem muito mais retorno, sabe? Então, é simples, cara. Vale a pena. E o que eu peço para as pessoas colocarem na cabeça é, com uma vida financeira organizada, com seus investimentos bombando, você vai realizar muito mais as coisas que você ama. É para isso que a gente não é que está falando de dinheiro, que a gente é materialista, não. Cada um tem as coisas que ama fazer. E com mais dinheiro no banco, mais dinheiro na conta corrente, mais você faz as coisas que você ama, você pode se proteger a sua família, seus pais, sua mãe, e, sabe, viver muito mais feliz e muito mais tranquilo. É para isso que a gente precisa de ter uma vida financeira e os investimentos em dia. E eu vou mais longe, Rafa. Eu acho que esse comportamento de quanto mais você proporcionar o seu investimento é para tudo na vida. Se você quer prosperar, e quando a gente está falando aqui de dinheiro, de novo, porque para ele não ser seu escravo, né? Então, se você prosperar e fazer o dinheiro trabalhar para você, você pode escolher quando trabalhar, quando não trabalhar. Você pode escolher empregar milhões de pessoas e gerar, multiplicar a prosperidade não só para sua vida, mas para outras pessoas. Mas enquanto você não organiza você não organiza o resto. Exatamente. Né? Então... Olha, Mila, e tem uma estatística muito ruim divulgada pelo IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que apenas 1% dos aposentados no Brasil é independente financeiro. 1%. Então, a gente tem muita gente trabalhando com sucesso profissional, com sucesso financeiro, e essa pessoa vai acabar lá no finalzinho da vida dela, fracassada financeiramente, não podendo nem comprar as coisas básicas, dependendo. 40% dos aposentados depende de parentes, do filho, de vizinhos. 40% tem que trabalhar até morrer, porque não fez uma reserva de emergência, né? Então, você vê, todo lugar que você viaja no mundo, você viaja bastante, eu também já constatei isso, você vê casaizinhos de velhinhos americanos. Sim. Já percebeu isso? Né? Já. Você não vê casaizinhos de velhinhos brasileiros no mundo inteiro. Você não vê. Por quê? Porque não são independentes financeiros. Agora, lá nos Estados Unidos, aqui a gente tem 2% das pessoas que investem na Bolsa. Nos Estados Unidos é 80%. E lá, sabe aqueles cardzinhos que você vai no supermercado, tem lá Netflix,
PS3 e tal. Lá você vai no supermercado, você compra um cardzinho daquele, que é uma ação do Google, do Facebook. Muito E as legal. pessoas sabem que você vai comprar ações desde o começo da sua vida profissional, aos 18 anos. Quando chegar aos 50, 60, você vai aposentar com os dividendos das ações que você comprou a vida inteira. Né? E você vai poder ser aquele casalzinho velhinho viajando no mundo inteiro. Que eu tenho certeza Eu que já você... quero, aqui, eu já quero ser o casalzinho, hojezinho, não velhinha, viajando o mundo inteiro. Então, é um dos motivos que eu faço eu acho que eu faço faço questão de estudar isso mesmo, de entender. Eu vou até dar um oi para quem entrou. Gente, beijo, Marina. A Marina é até uma amigona minha, que é a sua mentorada. Renato, entraram várias pessoas aqui. Vou resumir em 2 segundinhos o que a gente falou. Tuca também, que é uma amiga, cliente, a gente é tudo junto e misturado. Eu sei que várias pessoas que estão aqui hoje, e por que eu pedi para o Rafa carinhosamente vir fazer essa live para vocês? Porque muita gente me pergunta sobre a questão de educação financeira. E eu acho que, principalmente hoje, essa estatística que você trouxe, Rafa, é muito importante. A gente precisa começar e a gente precisa começar a falar para as outras pessoas sobre investimento, sobre educação financeira, sobre como comecem. Assim, alguém colocou assim, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde, começa. Nunca é tarde. O erro é você não começar, o erro é você continuar cometendo o mesmo erro, o erro é você chegar lá na frente e ver que você não pode fazer mais nada. Lógico, claro. Né? Então, eu acho que esse momento até no país, esse tanto de conteúdo que as pessoas estão compartilhando, isso tudo que está acontecendo, eu vejo com os olhos de comecem a fazer alguma coisa. Vocês estão ganhando um monte de conhecimento. Deem o primeiro passo, comecem a investir, porque a gente precisa mudar essa mentalidade nossa. A gente precisa começar a entender que isso faz parte do nosso bem-estar. Isso prosperar dessa maneira, colocar o dinheiro para trabalhar para a gente, faz a gente ter uma qualidade de vida melhor, faz a gente realizar mais sonhos. E eu lembro que você comentou uma vez comigo uma estatística para quem tem problema com finanças não consegue produzir bem. Se você não produz bem, você não consegue fazer dinheiro. E aquilo vai virando uma bola de neve, um ciclo vicioso. Você não compra ativos que geram renda, né? Compra só passivos. E aí você não vai conseguir prosperar mesmo. E, gente, passivos para minha turma para de gastar, só fazer boleto, só fazer conta, só fazer cartão de crédito. Começa a comprar alguma coisa que vai te dar mais dinheiro. E tem uma frase também dos livros que a gente troca muito, e uma questão também de comportamento. Às vezes você sacrificar, de novo, é a questão do comportamento de querer ganhar para amanhã na bolsa. É o mesmo comportamento de você não sacrificar, de repente, 6 meses de alguma coisa, de comprar uma roupa, um sapato ou uma viagem. Se nesses 6 meses você junta, eu tenho certeza que você vai fazer muito mais viagens, mais coisas, colocando seu dinheiro para render, para trabalhar para você. Lógico. E eu tenho certeza, e você me ensinou isso, e eu acho que matematicamente, por todas as suas finanças, você sabe, até explicar melhor do que eu sou bem genérica, bem mais simples, o quanto isso é o Bruno realidade. falou uma coisa essencial, as pessoas têm preguiça e deixam para o governo. E aí, cara, o governo só vai te ferrar, né? FGTS não é nada, não rende nada. Mila, a gente está chegando perto do final. Verdade, 7 minutinhos. Eu só queria entregar as 2 coisas que eu prometi no começo que eu ia entregar, e se sobrar tempo a gente fala. Vamos lá, fechou. Aí. Então, tá bom. O investimento que eu fiz hoje na minha conta, tá? Então, peraí, não conta, Rafa, segura. Gente, pelo amor de Deus, pega caneta, pega papel, porque vocês vão ganhar um presente. Se anotar, aí eu já não sei o que eu vou fazer com vocês. Pegaram papel e caneta? Então vamos lá, Rafa, conta a dica de ouro. Então, esse final de semana eu comecei a dar uma olhada, né, vendo a relação. Poxa, tem muita gente falando assim, cara, não, eu não vou. Inclusive saiu no Boletim Fox que o PIB deu uma decaída, né, caiu bastante e tal. E as pessoas falam assim, não vou investir agora porque o PIB vai cair. Cara, a gente não tem uma correlação direta do PIB com a Bolsa. O PIB não é a Bolsa e a Bolsa não é o PIB. O PIB é muito aquele varejista, o cara que está com as portas fechadas, a pequena empresa. Né? A Bolsa, o que é? Petro e Vale. Se o Brasil quebrar, Petro e Vale não quebra, porque Vale exporta minério para o mundo inteiro. Inclusive, o minério está bombando e a Vale está mais cara do que estava antes da crise. Petrobras, se o Brasil quebrar, para a Petrobras é até bom, porque a Petrobras exporta o petróleo e recebe em dólar. Não precisa de entregar petróleo. Inclusive, a gasolina que ela entrega aqui é subsidiada, tem até prejuízo no balanço dela. Aí depois tem os bancos. Né? Os bancos
desde quando eu comecei a fazer investimento, inclusive meu primeiro investimento há 30 anos atrás foi no Banespa, Banco Estado de São Paulo. De 30 anos para cá, eu nunca vi um banco listado dando prejuízo. É lucro atrás de lucro. Se está os juros altos, ganha com juros altos, ganha com cheque especial, ganha com remuneração de título público, ganha com financiamento de casa, ganha com financiamento de carro, ganha com cheque especial. Banco não dá prejuízo. E eu achei, olhando aqui, comparando os bancos, que os bancos recuperaram muito pouco em relação a outros investimentos. Então, hoje eu fiz investimentos no setor bancário, por conta dessa descorrelação do PIB com a Bolsa e com a pouca recuperação que teve os bancos. E aí eu fiquei pensando, que banco que eu compro? Bradesco, Itaú, Brasil, Banco ABC, o Banco Inter... Aí, o que eu fui? Uma coisa que eu gosto muito, que são os ETFs. Né? Então, tem um ETF só do sistema financeiro, que se chama FIND11. Então, esse ETF... Gente, anota aí. FIND11. O que é uma ETF? É um conjuntinho de bancos. Então, você compra um pouquinho de cada, tá? Se você pegar... Ele deve ter lá umas 20 papéis dentro... Mas se você pegar Bradesco, Itaú, Itaúsa, B3, que é a própria bolsa, você vê, se a bolsa cair ou subir, o lucro da B3 é quase que o mesmo, porque ela é corretagem. A corretagem é cobrada tanto na ida quanto na volta, né? Tanto para subir quanto para cair. Então, são empresas que têm lucro o tempo inteiro. Os dividendos estão parados agora por conta do corona e tal, mas você pega banco pagando 1% de dividendos mês, sabe? Então, para não escolher fazer uma aposta direcional, eu comprei o ETF, porque ali se você pegar, Bradesco, Itaú, B3, qual outro? Tem mais uns cinco bancos, faz 80% desse índice, sabe? Sim. Então, você está no setor financeiro. Tá. Aí, depois disso, também o Tesouro Direto, que a gente já falou, que também deve fazer parte da sua carteira. E, cara, aproveite as oportunidades dos fundos imobiliários, porque tem muito imóvel aí. Tudo bem, a gente vai fazer uma revolução no setor imobiliário no Brasil, mas tem muita coisa valendo a pena. E a segunda coisa é que eu reescrevi um e-book nessa quarentena, que era bem antigo, que é os 5 pilares para você conquistar a independência financeira. São coisas para a pessoa desmistificar essas coisas que estão na cabeça. Não consigo investir, não tenho tempo, acho difícil. Então, esse e-book está reescrito agora. Quem quiser baixar ele, vai na minha bio, tá lá, tem um site lá. Vai lá na minha bio, clica lá no link, quem está lá, mentorfin.com.br. Você vai baixar gratuitamente esse e-book. Depois você me fala se você gostou ou não, manda um direct, vamos trocar ideia. Sabe, eu estou aqui realmente para... Rafa, e tem uma última pergunta que fizeram aqui, que eu acho que é legal, que eu acho que válida para um monte de gente. Quem quer fazer mentoria com você? Manda e-mail, manda inbox Instagram. Me perguntaram aqui, como é que eu faço para fazer sua mentoria? Deixa eu responder aqui. A Grace está perguntando Banco do Brasil. Nesse ETF, acho que 7 ou 8% é Banco do Brasil. Então, comprando esse ETF, todas as empresas do setor financeiro estão lá dentro. Pode ficar tranquilo, tá? Porque eu não quero fazer uma aposta direcional em um banco que aí às vezes um vai subir mais do que o outro, tá? Mas lá dentro desse ETF tem tudo. Eu acho melhor do que você fazer uma aposta direcional. Agora, o Guá Fonseca, qual site? Vai Gustavo, hoje, para quem não sabe, gente, alguém pode me ajudar? Carol, Bruno, coloca aqui o @mentorfin. Mentor FM. Vai lá na minha bio no Instagram, clica no link que está lá, que você já vai direcionar para a página direto. E aí, qual que era a pergunta que você falou? Era essa, como é que faz sua mentoria? Manda um direct, a gente conversa, bate um papo, a gente marca uma reunião. Gente, bate um papo. Conversa. E aí eu vou chorar. Quem é amigo aqui, quem veio por conta, pode pedir, pelo amor de Deus. Rafa, eu sou amigo da Mila, faz uma mentoria legal para mim, quem sabe, tá? Vamos deixar a live gravada, Rafa? Tem gente pedindo. Deixa gravada. Show. Manda, que aí a gente pode, inclusive, fazer muita gente não pode ver até o final e tal. A gente faz uma propagandazinha de novo para a pessoa ir no teu Instagram e dar uma olhada nela. Maravilha. E aí eu queria pedir Primeiro eu queria te agradecer. Obrigada, Rafa, por ter aceitado o convite, por ter trazido esse tanto de informação super legal. Gente, começa de algum lugar. Só não fica perdendo dinheiro. É muito mais caro. Tem gente que fala assim, é caro.
cara, você perder seu dinheiro todo dia. Cara, você perder oportunidade todo dia. Tá? Cara, Pelo amor você de não Deus. realizar os seus sonhos que você mais quer realizar durante a Exatamente. vida. Isso que é O caro. Instagram, safadinho, vai me cortar em 30 segundos. Então, meu pedido último final para vocês. Eu vou dar um print, tá? Vou tirar uma foto da gente. Comenta o que vocês aprenderam, que vocês gostaram na live. Quem sabe a gente não faça outra, tá bom? Gente, mega obrigada. Beijo, Rafa. Beijo, gente. Boa noite. Tirando a nossa foto aqui. Vamos lá? Yes! Show de bola, mega obrigada. Mentor Fim, entra lá, saco do Rafa, começa a investir, gente. Beijo!